Muito se fala na importância de beber água para cuidar da saúde renal, mas pouca gente realmente sabe as verdadeiras funções dos rins para o corpo humano. Cada rim adulto tem um formato parecido com um grão de feijão, mede em torno de 10 a 13 centímetros e pesa entre 120 e 180 gramas. Como qualquer outro órgão, os rins também podem adoecer e geralmente os sintomas demoram a aparecer. Assim, muitas vezes o diagnóstico de alguma patologia é feito tardiamente. Estima-se que só no Brasil, mais de 10 milhões de pessoas possuam a doença renal crônica, distúrbio que ocasiona a perda lenta e gradual das funções renais e que vem aumentando cada vez mais no país. Foi essa enfermidade que levou rapidamente o apresentador Fausto Silva à cirurgia de transplante do órgão, meses após também receber um novo coração. Por que o Faustão foi feito esse transplante tão rápido, né? Existem algumas prioridades na lista de transplante. São aqueles pacientes que já tinham realizado algum transplante anteriormente. Por exemplo, no caso do Faustão, ele já tinha feito um transplante de coração. Ele vai ter que ter bastante cuidado agora com a imunossupressão, com a alimentação, para manter bem o funcionamento desse órgão. E a fila de espera no nosso país ela é uma fila muito séria, muito segura, né? Onde todos os pacientes seguem restritamente a ordem, a cronologia, pelo fato do transplante renal seguir uma cronologia. Então o paciente fica aguardando na lista de espera fazendo a hemodiálise, e os casos mais graves ou que tem uma priorização, como no caso do Faustão, que ele já era transplantado de coração, ele acaba passando na frente. Então comente em casa, comente com seus familiares da importância da doação de órgãos, e o simples fato de você falar que é doador, você já vai poder ser doador assim como sua família, e um doador de órgãos ele pode até ajudar 10 pessoas que estão na lista de espera aguardando um transplante, como era o caso do Faustão, aguardando inicialmente o coração e agora, mais recente, o rim. Neste Dia Mundial do Rim, o Mulheres traz informações sobre como prevenir doenças, fatores de risco, diagnóstico precoce e tratamentos mais avançados. Fique ligada! Obrigada, Dr. Luiz Nassif, Dr. Lucas Nassif, membro da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, pelas explicações que vocês colocaram aqui, tá bom? O Instagram do médico é @dr.lucasnassif_gastrocirurgia. @dr.lucasnassif_gastrocirurgia. E aí eu quero agradecer também a Carol Minhoto, porque hoje, mais cedo, no Você Bonita, né, comandado pela nossa querida Carol Minhoto, ela também falou sobre a saúde dos rins, focando principalmente na importância do exame de creatinina, que inclusive é gratuito na rede pública de saúde, tá? E avalia aí a função renal dos pacientes. Para falar sobre esse assunto hoje, eu estou recebendo aqui o Dr. Carlos Coga, que é nefrologista. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Ao Mulheres. Obrigado. Assunto extremamente importante, né? Porque, afinal de contas, muitos são os cuidados que a gente tem que ter no nosso dia a dia para manter a saúde dos rins, né, doutor? Exatamente. Primeiro, um prazer estar aqui com você, aqui no seu programa, no seu público. E hoje é o Dia Mundial dos Rins. Então, hoje é um dia para a gente poder incentivar e disseminar conhecimento da saúde dos rins, para estimular as pessoas a fazerem o exame de creatinina, que é um exame que é gratuito, está em todos os lugares, está no SUS, está no posto de saúde, e através do exame de creatinina a gente consegue saber a função renal. E ele já dá uma pista do que pode estar acontecendo com os rins, mas precisa de outros exames complementares para encontrar o que exatamente sofre esse rim? O principal exame para a gente ver é a creatinina. É através da creatinina que a gente consegue saber a função renal. Então, ele é o nosso marcador de função. Um outro exame também fundamental é o exame de urina, que também é feito pelo SUS. É um exame, idealmente, para a gente ver albumina e creatinina na urina. Então, com esses dois exames, que são simples, baratos, a gente já consegue ter uma grande ideia de como está o rim. Vamos entender qual é a real função e a importância dos rins para a saúde, para o corpo? Claro. Que a gente conhece, né, normalmente, ou popularmente se diz, ele filtra, né, o sangue, é o filtro do corpo. Mas qual é a função exata dos rins? O rim, na minha opinião, na minha humilde opinião, é o órgão mais importante do corpo, tá? Cada um vai defender o seu, mas para mim o rim é o órgão mais importante. O que ele vai fazer? Vai filtrar o sangue, vai tirar o excesso de toxinas, vai eliminar o excesso de líquidos que o nosso corpo vai acumulando. Então essa água que a gente está bebendo
Se a gente não tiver uma função renal adequada, a gente vai começar a inchar. Além disso, ele vai controlar alguns eletrólitos, sódio, potássio, cálcio, também estão relacionados a isso. Fora isso, ele produz hormônio, que está relacionado também com a anemia. Então, através da eritropoetina, que é um hormônio, a gente consegue melhorar a anemia, a saúde óssea. Ou seja, o rim é um órgão extremamente importante com várias funções. E é verdade que a gente consegue viver com um só? Sim, Ele substitui a capacidade, ele consegue fazer a função dos dois? Consegue. Ou ele vai ficar sobrecarregado com o tempo? Consegue, tanto que a gente estimula a doação de órgãos entre vivos, né? Então, se você tem um parente, um familiar que está fazendo hemodiálise, por exemplo, você pode doar o seu rim e é capaz sim de viver apenas com rim. Precisa de cuidados, acompanhamento, mas é totalmente possível viver o resto da sua vida apenas com rim. E quais são os sintomas que a gente pode perceber no corpo da disfunção renal? Ou existem algumas questões que podem acometer os rins que são assintomáticas também? Esse é o grande problema. O rim, infelizmente, é um órgão que não causa sintoma. Ele só vai dar sintoma no avançar da doença, nos estágios muito mais avançados. No início, não dá sintoma nenhum. Por isso, a importância de fazer os exames de check-up, exames de screening. Nos estágios mais avançados, pode dar náusea, vômito, perda de apetite, confusão mental, inchaço, e aí isso pode acabar acontecendo, mas normalmente em estágios mais avançados. Tá. E quando a gente fala daquela dor que normalmente as pessoas sentem, que dizem que é muito ruim, sobe pelas paredes, aí tem a ver com o cálculo normalmente renal, e aí sim que a gente consegue sentir logo nos primeiros estágios do problema, ou só quando ele se movimenta? Não, exatamente. O rim, teoricamente, ele não dói de uma maneira habitual. Ele vai sentir dor quando tiver um cálculo, porque o que eu sempre falo, o rim é um órgão que vai produzindo urina. Se tiver um cálculo e esse cálculo dilata o rim, ele causa dor. Assim como se tiver infecção. Aqueles pacientes que têm infecção renal também vão ter dor. Então, nesses casos de obstrução de um cálculo ou uma inflamação do rim. Então, existe uma predisposição para algumas pessoas a desenvolver uma maior quantidade de cálculos. Existe. E o que ela pode fazer para prevenir? Primeira coisa, hábitos saudáveis. Ter uma boa ingestão de água, evitar excesso de produtos industrializados, excesso de sódio, de sal, controlar sua parte metabólica, seu peso, atividade física, uma alimentação com mais fibras, legumes, verduras são extremamente importantes também. Falando nisso, a gente já tem aqui alguns produtos. Vamos dar uma olhada aqui na frente? A gente vai entender qual é a função, desses alimentos ou dessas substâncias no organismo. Você falou da água, da ingesta de água. Existe aquela máxima de 2 a 3 litros por dia. Tem uma quantidade ideal para cada pessoa? Ou a gente pode falar de uma forma geral que tem que tomar quanto mais água, melhor? De modo geral, o indicado é tomar em torno de 30 ml por quilo de água. Tá. Então, uma pessoa de 70 quilos, 30 ml, em torno de 2 litros e 100 ml por dia de água. Uhum. Então, esse é o ideal para cada pessoa. Sim, em torno de 30 ml por quilo. Claro que temos que contextualizar cada situação, cada doença, mas para a população geral é isso. E como você falou, o excesso de sódio também pode complicar muito a função renal. O que seria esse excesso? A gente tem ali o sal naquele potinho. Ó, a hidratação a gente já está vendo aí. Do lado, o sódio. A gente tem o sódio. O que é recomendado? A quantidade de sódio deve ser menor do que 2 gramas por dia, o que seria o equivalente a 5 gramas de sal. Nosso sal de cozinha, o cloreto de sódio, seria o equivalente a 5 gramas. Então, existe muitas vezes aquele sachêzinho que tem 1 grama. Seriam 5 gramas, isso no contexto total do dia. Esse seria o recomendado de consumo diário, tá? Tá certo. Agora aqui, a gente tem a proteína. Qual que é o papel da proteína nesse contexto? A proteína tem várias fontes, né? De etiologia animal, vegetal, cada proteína vai ter um valor biológico. Para a população geral, não existe um grande problema você consumir proteína. Tem gente que fala assim, comer excessivamente é ruim, claro, tudo com moderação, tudo com equilíbrio. Na população com doença renal, é recomendado a gente dar uma reduzida. Por quê? Nosso organismo, nosso estômago, a gente digere a proteína. Uma vez que digere, começa a produzir toxinas. E essas toxinas vão começar a se acumular. E o que acaba acontecendo? A gente precisa eliminar. Se a gente não consegue eliminar, pode acelerar ainda mais a doença renal, a perda de proteína na urina, que é um grande problema que a gente fala depois, e começa a trazer sintomas. Então, de modo geral, para paciente com doença renal, que é uma função menor do que 60%, restringir em torno de 0,8 gramas por quilo por dia de proteína. Então, se o rim já está trabalhando a 60% da sua capacidade, essa pessoa já é considerada um doente renal. Sim. Se e tiver isso é 3 crônico, meses. Porque não tem como reverter. Não.
Para considerar doença renal crônica, isso é interessante. A gente tem alguns critérios, mas de modo geral, menos que 60% de funcionamento por um tempo de 3 meses. Precisa respeitar esse tempo. Então, se você tem menos que 60% de função por 3 meses, você é considerado com diagnóstico de doença renal crônica. E aí entra a restrição de proteína. Mas aqui eu quero enfatizar a importância do nutricionista também. O nutricionista com conhecimento de doença renal é um grande aliado para a gente poder ajudar de uma maneira profissional a cuidar do paciente. É importantíssimo isso, tá? E é importante falar sobre isso mesmo nesse momento em que se fala tanto em low carb, mais proteína e coma proteína, muita proteína. Tem que tomar cuidado, antes de mais nada, em como está seu organismo, né? Para ver se seu corpo vai aguentar essa proteína toda. E finalmente vamos falar ali da cor, né? Porque também é um sintoma, é um sinal, a gente sempre reparar em como está a nossa urina, né? A urina é um dos nossos grandes aliados para a gente saber como está a nossa hidratação. O xixi, ele tem que estar claro, transparente, sem cheiro, sem cor. E uma coisa que é importante, tem que prestar atenção se tem espuma. Porque a espuma na urina, todo mundo faz um pouquinho, mas urina muito espumosa pode ser uma presença de proteína na urina, que é um grande marcador de lesão do rim. Tá. Então, se as pessoas que estão fazendo xixi e estão fazendo muita espuma, presta atenção. Veja se tem algum produto diferente, caso contrário, tem que procurar um médico para ver. Mas, de modo geral, xixi clarinho mostra que você está bem hidratado. Tá certo. É isso, é importante, né, que esses dias especiais venham trazer essa consciência, né? No caso hoje, Dia Mundial do Rim, que a gente atente para a função, para a importância e para o cuidado desses órgãos tão importantes. Podemos chamar no plural, né? Desses órgãos, são 2, né? São 2. Tão importantes no nosso organismo. Então, quero agradecer a sua presença aqui no programa hoje. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, viu? E Obrigado. vou deixar também o contato. Para você fazer contato com o Dr. Carlos, você vai lá no Instagram, @dr.carloscoga, com K, tá bom? @dr.carloscoga. Muito obrigada, Obrigado. querido. Até a próxima, Até. viu? Obrigado. Até. Vamos dar